Você sabia que os exames de imagem são fundamentais no diagnóstico de doenças urológicas e para que elas possam ser tratadas precocemente? Com a tecnologia cada vez mais avançada, nós conseguimos ver com precisão cada vez maior o interior do corpo e com isso fazer diagnóstico precoce e instituir tratamento. Urológica, desvendando a urologia. Como são os exames urológicos? Olá, sou o Dr. Pedro D'Ameto, médico urologista, e hoje nós vamos falar sobre os diferentes tipos de exame de imagem em urologia. Então eu vou falar dos três principais: ultrassom, tomografia e ressonância. E vocês sabem por que eles são tão importantes? Porque assim, excetuando alguns órgãos como próstata, como testículos, que a gente consegue palpar, a gente consegue fazer um diagnóstico clínico, os rins e a bexiga estão muito dentro do nosso corpo, então é muito difícil de palpar. E aí com isso a gente depende muito desses exames de imagem. Então eu vou falar sobre cada um deles e suas principais indicações e como que eles são executados. Então falando primeiro do ultrassom, que também é conhecido como ultrassonografia ou ecografia, é um exame muito disseminado, muito útil, e ele tem um aspecto muito importante, que ele não usa radiação. Então, não sei se vocês sabem, mas a radiação é cumulativa no organismo. Se a gente fizer muitos exames que usam o raio-x, isso pode ser, com o tempo, lá para frente, danoso para o organismo. E o ultrassom não, ele é totalmente inócuo, pode ser feito quantas vezes for ao longo da vida, que não traz qualquer problema. Então, ele consiste na emissão de ondas sonoras, de ultrassom, que vão fazer uma leitura dos órgãos internos. Então, essas ondas sonoras são projetadas pelo aparelho. Cada tecido diferente, cada órgão diferente vai refletir essas ondas de ultrassom de uma maneira diferente. Isso vai ser captado pelo transdutor do ultrassom e convertido por ele em imagens, que aí o médico interpreta. Falando agora sobre tomografia computadorizada. Então nós já falamos sobre o ultrassom e a importância dele. O ultrassom é muito bom, faz muito diagnóstico de pedra nos rins, algum problema na próstata, algumas alterações na bexiga. Só que muitas vezes ele é um exame de screening, porque ele tem algumas limitações. Portanto, quando ele não for conclusivo, quando o médico fizer e ainda não chegar a um diagnóstico, muitas vezes é indicado ou tomografia ou ressonância. Então, por que a tomografia é boa? Em urologia, ela é excelente, é o que a gente chama de padrão ouro, para fazer o diagnóstico de cálculo renal. Então, eu costumo dizer, se tem pedra nos rins, ou na bexiga, ou nos ureteres, como vocês podem depois ver no vídeo, no card acima. Então, se tem pedra, a tomografia mostra. Se ela não mostrar, é porque realmente não tem. Então ela faz um diagnóstico de certeza, é um exame muito valioso no diagnóstico de uma condição muito comum em urologia, que é a formação de cálculos renais, a cólica renal. E em que consiste a tomografia? Ela é um exame de raio-x, usa uma boa quantidade de radiação, porque ela traz imagens muito precisas, muito nítidas dos órgãos. Então é emitido um raio-x, esse raio-x passa pelo corpo do paciente, e aí isso vai compor imagens que vão ser captadas, isso vai compor imagens que vão ser interpretadas pelo radiologista. Então, além das pedras, dos cálculos renais, também a tomografia é muito valiosa para diagnóstico de vários tipos de tumores, de cânceres, nos rins, nos ureteres, na bexiga, na próstata também, mas na próstata a ressonância é superior. Então, a tomografia, resumindo, muito valiosa para cálculo renal, principalmente, e para diferentes tumores de rins, de bexiga e de ureteres. E também para avaliar várias alterações anatômicas que podem ser congênitas ou adquiridas. Então ela faz toda uma avaliação da anatomia de todo o trato urinário. E a ressonância magnética? Ela é um exame bem sofisticado, bem avançado, até surgiu depois da tomografia, e consiste em uma máquina que vai emitir um poderoso campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético vai reordenar as moléculas de água e, enfim,
isso vai compor novamente umas imagens, como na tomografia, só que são imagens diferentes. Então, por exemplo, a ressonância é muito boa para avaliar tecido mole. O que é tecido mole? Músculo, parede de órgãos. Então, eu comentei da tomografia, que ela é muito boa para ver cálculo. A ressonância é péssima. Às vezes a gente consegue ver cálculo na ressonância, mas muitas vezes não. Então, se for a ideia fazer um diagnóstico de algum cálculo renal, o exame de eleição é tomografia. Ao passo que, por exemplo, um uso muito frequente em urologia, que é para fazer um diagnóstico de eventual câncer de próstata, que é muito comum, como eu falo aqui no card, no vídeo acima, a ressonância tem cada vez se desenvolvido mais e propiciado um diagnóstico, ou pelo menos uma suspeição de algumas lesões, de algumas áreas que a gente vê que sejam suspeitas de câncer de próstata e que aí pode direcionar a biópsia para ter um diagnóstico de certeza ou não. Então, ela é muito utilizada no diagnóstico de câncer de próstata, mas também de outros tipos de tumores. De bexiga é um exame excelente, de rins também. Então, realmente a ressonância é um grande avanço para fazer o estagiamento dos tumores, dos cânceres e para avaliar também alterações anatômicas do trato urinário. Tem uma questão para quem tem claustrofobia, não se sente bem em ambiente fechado, que ela realmente, a pessoa fica num ambiente bem fechado com a topo da ressonância do campo eletromagnético muito próximo da sua face. Então, pessoas que têm muita claustrofobia, muitas vezes tem que ser feito o exame com sedação. Mas é um exame que se desenvolve cada vez mais e cada vez mais se amplia suas indicações. Portanto, como vocês viram, pessoal, os exames de imagem são fundamentais em urologia para o diagnóstico e acompanhamento de várias condições urológicas. E aí cada exame tem sua peculiaridade e sua indicação precisa, tanto ultrassom, como tomografia, como ressonância. Então cabe ao médico avaliar qual vai ser melhor para cada um. Portanto, se você estiver com algum problema urológico, procure seu médico que ele vai saber indicar qual é o melhor exame para diagnosticar a sua condição. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixar abaixo seus comentários que terei prazer em respondê-los. Até mais!